Por cerca de 360 mil reais você pode levar para casa esse carro aqui, Volvo C40 Recharge, modelo que vem com um motor só, mas tem uma potência e uma autonomia bem interessante. E aí, será que vale a pena levar esse carro para casa? Eu te mostro todos os detalhes a partir de agora e roda a vinheta. Para você que chegou agora aqui no canal da Instacarro, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e não se esqueça também de deixar o seu like e seu comentário. Ficou com alguma dúvida? Deixa aí que eu te respondo. E não se esqueça também, se estiver pensando em vender o seu carro usado ou seminovo, agende uma avaliação gratuita na Instacarro e bora pro teste. O Volvo C40 ele é fabricado na mesma plataforma do SUV que é irmão dele, que é o XC40. E embora no primeiro impacto não pareça, ele tem diferenças estéticas sim aqui na dianteira. Primeiro que aqui no C40 os faróis são mais finos e um pouquinho menores, e os para-choques também têm design diferente. No mais, nessa versão que é 100% elétrica do C40, ele tem rodas de 19 polegadas com efeito aerodinâmico, então ela é praticamente toda fechada, mas dá esse efeito aqui bem interessante. E uma lateral bem fluida, com retrovisores escurecidos, que dá um contraste com esse teto aqui panorâmico em vidro. Aqui na traseira, o acabamento é de uma carroceria coupé. Primeiro que ela tem esse primeiro spoiler aqui dividido em duas partes, com a parte central aerodinâmica, trazendo o ar para esse segundo spoiler aqui que tem efeito aerodinâmico. Esse carro ele é feito para que a aerodinâmica ajude ele a ser um carro mais econômico e tem uma autonomia elevada em relação ao XC40. No mais, em questão de design, ele tem essas lanternas em LED em formato de raio que começam aqui embaixo e sobem a coluna toda. E aqui nessa região, pensando em porta-malas, a gente tem 413 litros de volume. Como você pode ver, ele é alto, ele é plano aqui à altura do para-choque, e isso acontece porque o motor desse carro fica aqui no eixo traseiro. Então, em posicionamento de motor, como é comum, a gente vê em outros veículos que tem somente um motor elétrico, ele é instalado na dianteira, mas nesse daqui não, ele é um carro elétrico de tração traseira, o que torna a experiência de dirigir dele bastante interessante. O interior do C40 Plus não muda em nada em relação às versões mais caras Ultimate com dois motores. Então aqui esteticamente, no visual, a gente vai ter o mesmo carro. Então o mesmo volante padrão multifuncional da Volvo, com os controles do piloto automático adaptativo do lado esquerdo, e os controles aqui de volume, trocar música ou trocar a função do painel de instrumentos. O que me deixa um pouco mais desanimado com os carros da Volvo dessa nova geração é o quanto eles são simplistas com relação a visual das suas telas. Então, por exemplo, painel de instrumentos, ou você tem essa visualização, ou você tem uma visualização estendida com mapa. Você não consegue mudar para outras visualizações aqui nesse painel digital. Ele é bem completo, você consegue utilizar para o que você tem para o dia a dia, ele é bem completo em relação às informações, mas esteticamente falando ele é bem simples. A mesma coisa aqui com a central multimídia. Ela é projetada pelo Google Automotive, então ela é praticamente um tablet Android, com as funções aqui que você pode fazer sua conta na Play Store e utilizar os aplicativos como Spotify, Waze, como você teria num espelhamento. O problema é essa interface, essa daqui é a tela de home, então ela não tem uma estética convidativa para utilização, mas fora essa questão estética, ela funciona muito bem. Para quem é usuário de Apple CarPlay, você consegue fazer o espelhamento do seu celular, mas esse espelhamento é somente via fio. No mais de funções, você consegue ter alguns controles aqui relacionados a esse carro e também o controle do ar-condicionado, tudo aqui na tela. Ponto positivo é que ele tem um carregador de celular por indução e tem ainda duas tomadas USB-C para carregamento de celulares ou para espelhamento Apple CarPlay. Tem também uma tomada de 12 volts para você carregar outros aparelhos, pode ser um celular, um notebook, nessa tomada aqui. Aqui no console central a gente tem dois porta-copos, a alavanca de câmbio que já tem um formato tradicional da Volvo. A diferença aqui é que ela tem um acabamento mais simples e ela é vazada, então você tem essa região aqui para encaixar os dedos e fazer a sua troca de marchas. O que é interessante desse conjunto aqui é que nos Volvos elétricos não existe mais botão de ligar o carro, então basta você entrar no carro, pisar no freio, engatar D ou R e o carro já está pronto para dirigir. Vindo aqui para o console central, a gente tem esse porta-objetos aqui que é bem grande, cabe umas 2, 3 latinhas de refrigerante. Tem um aqui um pouquinho menor que você pode guardar sua carteira, guardar moedas. E falando aqui com relação aos bancos dele, interessante que ele tem um acabamento nessa região mais aveludado, como se fosse um camurça, um alcântara, e o couro na região mais externa. E o que eu gosto bastante dos bancos do carro da Volvo são a largura dele e a ergonomia, porque você tem vários ajustes elétricos, você consegue ajustar a lombar, consegue ajustar a inclinação e também você consegue ajustar aqui essa extensão
para o apoio das pernas. Então é muito difícil você andar dentro de um Volvo de uma maneira que você não fique confortável. Para mim, esse é um dos melhores quesitos que esse carro consegue te oferecer, assim como de outros atributos dos outros veículos da Volvo também. E nesse carro aqui, especificamente, um ponto interessante é esse teto panorâmico, que esteticamente é muito bonito, é muito legal de você andar num dia ensolarado, curtir essa estética mais aberta, olhando para o sol. Ele só não é muito legal se você pegar o carro depois de um dia muito ensolarado e entrar aqui dentro. Aí vai estar bem quente. Mas dá para você, o ponto positivo é que o ar-condicionado ele consegue refrigerar o carro rapidamente e você não vai ficar aqui nessa sauna. Aqui atrás o espaço é muito bom, principalmente aqui no espaço para as pernas. Banco na minha posição, ó, eu consigo colocar um palmo aberto aqui, consigo mexer as pernas de maneira confortável. E mesmo esse carro tendo uma característica de carroceria coupé, eu considero que eu tenho uma altura boa aqui para o teto. Isso para minha altura, tenho 1,74 m, alguém que é um pouco mais alto talvez sofra um pouquinho com essa altura, mas para mim está mais do que suficiente. Fora isso, tem mais detalhes interessantes nesse carro, como esse encaixe aqui para você colocar um cabide para levar suas roupas, tem um acabamento no mesmo padrão da dianteira, macio, um porta-revistas aqui no encosto do banco e saída de ar-condicionado para os passageiros da traseira. Então, fora o passageiro aqui do meio, que sofre um pouquinho com esse túnel um pouco mais elevado, que isso seria sim um problema para transportar mais 3 pessoas aqui atrás, 5 passageiros ao todo. Fora isso, se carregar apenas 2, o conforto é mais do que suficiente para você fazer uma viagem, para você aproveitar tudo que o C40 consegue te oferecer. E para te mostrar isso, bora lá para o test drive. O C40 Plus vem equipado com um motor elétrico traseiro que rende 238 cavalos e 42,8 kg de torque. Muda a configuração em relação ao C40 Ultimate, que a gente já tem aqui a avaliação no canal, que lá utilizava 2 motores, um no eixo dianteiro e um no traseiro, e que cada um tinha 204, fazendo um total de 408 cavalos. Muda bastante em relação à questão de potência de um carro para outro, mas se você não andou naquele carro e for andar nesse carro aqui pela primeira vez, como a sua primeira experiência com o C40, você percebe que não faz falta. Ele tem uma potência e um torque mais do que suficientes para você rodar aqui na cidade. Ele é um carro muito, muito ágil e ele consegue aproveitar os seus 42,8 kg de torque a todo momento. Então, por exemplo, o interessante de carro elétrico é isso, é o torque disponível o tempo todo. Se eu pisar no acelerador aqui, ó, e como o motor está na traseira, você sente que você é empurrado para frente nas acelerações. Diferente quando o motor é dianteiro, você sente que você está sendo puxado. É bem interessante essa combinação num carro como esse daqui, que você, mesmo sendo urbano, dá para se divertir bastante com ele, rodando em rodovias, em estradas e principalmente em curvas de alta velocidade. Ele tem um acerto de suspensão bastante interessante, que proporciona que você tenha um carro bastante seguro, bastante firme, mas que mesmo que você esteja assim, rodando na cidade, ele tem uma calibração que te propicia um conforto bastante interessante. É um ponto bem legal desse carro que eu gosto. Um problema que eu detectei talvez seja dessa unidade especificamente, que tem algum tipo de dano, ou pode ser algo que você identifique rodando com outros modelos com a mesma característica, é que como esse carro ele tem um motor posicionado lá na traseira e ele tem o eixo dianteiro um pouco mais leve, você percebe que em algumas situações que você for rodar, por exemplo, numa rua de paralelepípedo, você vai sentir que a dianteira é um pouquinho solta e vai ter um barulho de coisinhas batendo. Pode ser que seja a suspensão, pode ser que seja ali na frente, como esse carro não tem motor, ali na frente ele tem um outro porta-mala de 31 litros, que fica com as tomadas dele do veículo. Pode ser que ela chacoalhe, mas a sensação que eu tenho dirigindo é que algum barulhinho que venha de suspensão. Pode ser pontual dessa unidade específica, mas é algo que você tem que observar na hora de fazer o test drive. Um ponto bem interessante, que eu gosto bastante nos carros da Volvo, é o sistema One Pedal Drive, que nada mais é do que você dirigir com um pedal só. Então você consegue nesse carro dirigir acelerar e frear só com o pedal do acelerador. E como é que isso funciona? Imagina que o acelerador ele tem uma posição e quando você acelera, você está baixando o acelerador. E quando está nesse movimento que você começa a soltar o pé do acelerador, essa função inverte e ele começa a atuar com o freio regenerativo dele e começa a reduzir a velocidade, recuperando a energia para as baterias. Isso é tão eficiente que dificilmente você vai precisar dirigir esse carro e utilizar o pé do freio. E ele funciona inclusive na hora de manobra.
Então, chegou na sua casa, você vai manobrar, basta você acelerar, soltar, que ele vai fazer exatamente esse movimento de acelerar e parar, seja para frente ou para trás. Então aqui, por exemplo, ó, vou aproximar do carro da frente, vou soltar o pé do freio, ó, e ele reduz. Lá, para quem vindo atrás, vai perceber que o carro pisou no freio, vai acender a luz de freio, com uma maneira de segurança, porque o carro está realmente freando. Mas esse efeito aqui eu acho bastante interessante, porque ele é muito eficiente. E é bom principalmente porque você não precisa ficar com o movimento de ficar mudando a perna de uma posição para outra, de acelerar e frear, ou pessoas que freiam com o pé esquerdo, você não precisa movimentar o seu corpo para a esquerda para ficar utilizando o pé do freio. Você consegue dirigir esse carro e fazer longos trajetos, mesmo no trânsito, utilizando um pedal do acelerador só. Isso é bem interessante e é muito confortável, é um sistema bastante inteligente. Um outro sistema que eu gosto bastante dos carros da Volvo é com relação ao piloto automático adaptativo, que ele acelera e freia de acordo com o carro à frente, mas ele também contorna curvas. É um sistema bastante inteligente. Então, o que diferencia isso daqui de um carro autônomo, 100% autônomo? Ele não funcionaria, por exemplo, identificando farol fechado, ele não identificaria um buraco, ele não identificaria uma lombada e faria uma redução de velocidade. Então, ele é um sistema que é bem útil para você usar em estrada, mas em cidade, como em situações como essa, ele funciona bem. Ó. Vou acionar aqui, colocar a velocidade máxima de 50 km por hora, e é só soltar a mão do volante, que ele está lendo as faixas de rodagem e vai se manter aqui. Caso tenha algumas curvas, ele vai fazer o contorno. Isso pode ser na cidade, como pode ser na estrada. É um sistema bem inteligente. De vez em quando ele pede para você colocar a mão no volante para dizer que você ainda está no controle, que você não se distraiu, mas é um ponto bem interessante desse carro. Ele vai de maneira bem tranquila. Se por acaso o carro da frente reduzir a velocidade ou parar no semáforo, por exemplo, ele vai fazer essa leitura e vai reduzir automaticamente. Vamos ver, ó, vou acelerar um pouquinho para poder aproximar do carro da frente, que o farol lá está fechado, e vou mostrar para você exatamente qual que é esse efeito. Ó. Soltei o pé do acelerador, ó, tirei os dois pés aqui. Ele vai fazer a leitura do carro da frente, ó, ele já começou a frear. Freou sozinho. Isso é bem interessante. Às vezes na cidade você está cansado, você teve um dia de trabalho mais estressante, mais cansativo, você pode acionar esse sistema, prestando atenção, claro, aqui no volante, mas ele vai te ajudar a fazer todo o trajeto sem que você se preocupe, claro, tendo atenção a semáforos, buracos e lombadas, mas de uma maneira que você tenha um conforto maior de rodagem com um Volvo como esse daqui. Do ponto de vista de consumo energético, o C40 ele não é dos mais econômicos, isso nem de longe. Dentro aqui do período de teste, eu rodei cerca de 140 km com esse carro e ele fez uma média de 20,1 kWh por cada 100 km percorridos. Tem carros que chegam a fazer 16, 15, quanto menor esse número, mais econômico ele é. Mas o que é interessante é que por ele ser um carro que tem um motor só, ele tem uma condição de rodagem e uma autonomia até que muito boa, você consegue, segundo Inmetro, rodar 385 km sem precisar recarregar esse carro. Na prática, rodando com ele, a autonomia que ele me apontava era para mais de 420 nesse mesmo tipo de rodagem. E eu acredito que seja possível realmente chegar nessa métrica. O que eu acho mais interessante desse carro é o ponto de vista da hora de recarregar ele. Na hora de recarregar, você consegue plugar ele numa tomada do tipo DC, por exemplo, se for um carregamento rápido de 130 kW, você consegue recuperar entre 10% e 80% da bateria em cerca de 34 minutos. Já em pontos de recarga de 11 kW, que são os mais comuns, os mais simples, você consegue fazer esse mesmo tipo de recarga para o mesmo trajeto, para 80% de bateria, por exemplo, já em mais tempo, em cerca de 3 horas. Mas o ideal para quem tem um carro elétrico é fazer a instalação de um wallbox em casa para que você consiga recarregar pelo menos o seu veículo à noite, ou você fazer a recarga durante o seu dia de trabalho quando você chega na empresa. R$360 mil pode parecer muito se você fizer uma conta rápida de pensar que é um carro, um SUV coupé que te oferece cerca de 238 cavalos e um espaço interno que não é tão grande assim, principalmente para 5 ocupantes. Só que quando você faz o test drive desse carro, você vê o que ele consegue te oferecer de autonomia, de tempo de carregamento
e a qualidade desse carro como um todo de construção, a qualidade de rodagem, o conforto que ele te oferece com todos os seus itens de série e acabamento, acaba se tornando uma opção bem interessante. Claro, você consegue comprar elétricos mais barato do que esse, mas um carro que te oferece tudo o que ele te oferece, e ainda com um sistema de piloto automático adaptativo tão interessante e tão bom aqui no Brasil, eu acho difícil você conseguir uma opção melhor nessa faixa de preço. Mas e você, por cerca de 260 mil, pensando em comprar um carro elétrico, um SUV, levaria o C40 ou algum concorrente do mercado? Deixa nos comentários que eu gostaria de saber e até o próximo vídeo. Valeu!